né, para que a gente caminhe de uma forma preservar as próprias instituições aí, né, a polícia, perdão, o Detran, no caso aqui, né, que estava sendo vítima, né, então a gente procura sempre falar de forma um pouco mais dinâmica. Tá todo mundo ok, gente? Doutor, como que começaram as investigações? Como que este grupo, né, que o dono ali da autoescola, as pessoas envolvidas agiam neste esquema de corrupção, se é que pode se dizer assim? Sim, as investigações elas têm dois focos principais. Um deles o atendimento por parte de centros de formação de condutores e também despachantes que recebem usuários de outras regiões e no contexto de falsificação de endereços, objetivando que sejam atendidos na localidade em que está sediado o CFC ou o despachante. Esse é um foco principal da investigação. E um segundo foco também a respeito de encaminhar esses usuários, esses motoristas, para uma determinada clínica que, mesmo a pessoa tendo dificuldades de visão, não tendo condições de serem aprovados em exames médicos, acabam sendo aprovados por conta da modificação ali, né, da falsidade ideológica do contexto no resultado dos exames. Inclusive, 2 investigados já têm um histórico, né, desse tipo de crime. Por exemplo, 2 já tinham um histórico de efetuar esse tipo de situação ilícita, ação ilícita. Sim, um dos alvos que foi preso preventivamente nesta manhã, ele possui várias condenações já definitivas, reconhecidas pelo Poder Judiciário, em um contexto muito semelhante, relacionado também a fraudes voltadas para o Detran do Paraná. Portanto, o que se apurou é que, em relação a esse alvo, e também um outro alvo foi preso preventivamente hoje, há uma prática no contexto de infrações de forma sistêmica, de forma bastante reiterada. Falando sobre a gênese da investigação, houve alguma denúncia ou foi mais uma investigação que vocês viram que estava acontecendo uma coisa errada? Alguns números não batiam? Como é que foi exatamente isso, quando começou a investigar esse caso? No ano passado, nós tivemos uma investigação aqui perante a Detran de Sarandi. Daquela investigação, houve a coleta de informações que puderam e permitiram a instauração de novas investigações. Para além disso, também a atuação da chefia e da unidade de inspeção e auditagem do Detran do Paraná, né, aqui representado hoje pelo Rodrigo, fez assim uma atuação conjunta, né? Então essa deflagração da operação na data de hoje, ela contempla, né, um trabalho já feito anteriormente pelo GAECO Maringá em atuação conjunta com a corregedoria, né, essa unidade de inspeção e auditagem do Detran, e também contempla essa somatória de esforços ao longo desse período, né, especialmente dos últimos 8 meses para cá, contendo novas evidências, novos elementos de informação que nos permitiram não só corroborar aqueles elementos que nós já tínhamos, como também reforçar e trazer para essas investigações, né, um contexto bastante evidenciado dessa atuação conjunta de servidores públicos, de particulares e também de empresários. O que acontece com essas CNHs fraudadas? Aquelas CNHs que foram identificadas num contexto de fraude, imediatamente o Ministério Público fez o encaminhamento para o Detran, para que o Detran tomasse as providências administrativas, inclusive no que se refere à imediata suspensão, quando identificado o contexto de fraude na obtenção. Os beneficiários dessas fraudes também vão responder? Sim, individualmente, quando existe o dolo por parte do usuário em obter de forma fraudulenta um documento, como por exemplo a CNH, ele responde na medida do fato e da conduta por ele praticada. Qual que é o próximo passo agora, então? Porque alguns mandados de busca que foram cumpridos podem desencadear, por exemplo, em outras futuras prisões?
Bem, em relação a essa investigação propriamente dita, ou melhor dizendo, estas investigações, porque são 3 investigações que caminharam de maneira mais ou menos harmônica, né, quase que concomitante, essa arrecadação de materiais ocorrida na presente data vai servir para alicerçar, né, o conteúdo e finalizar dessas investigações, sem prejuízo de eventualmente contemplar fatos que possam subsidiar novas investigações. Agora, essas pessoas presas, elas podem responder por quais crimes, doutor? De uma forma geral, as investigações mostram um contexto de associação criminosa, falsidades ideológicas e também peculato eletrônico, sem prejuízo do crime aí de corrupção ativa e passiva. O que acontece com o médico? O médico foi preso hoje por porte de arma? Então, esse alvo, ele era e é considerado um servidor público porque ele tem um credenciamento perante o DETRAN. Então, dessa forma, houve a suspensão das atividades econômicas da clínica médica por conta da atuação também identificada aqui na investigação de forma sistêmica, né, não só de forma isolada, mas em contexto reiterado, e então houve essa determinação judicial para a suspensão das atividades. Caberá ao DETRAN a análise a respeito aí do descredenciamento em relação à pessoa jurídica. No que se refere especificamente ao crime de posse ilegal de arma de fogo, pelo qual houve a autuação em flagrante delito na presente data, é uma infração penal autônoma, então ele responderá de forma autônoma quanto a essa infração identificada especificamente na presente data. Tem essa ideia de quantidade de CNHs que foram falsificadas? Já tem esse número? E o impacto também no erário, né? As investigações elas apontam para um contexto de reiteração, né, de falsidades, reiteração de emissão de documentos com algum tipo de irregularidade, né? Na investigação antecedente, ocorrida no ano passado, nós apreendemos 5 CNHs, né, numa única busca e apreensão, e, para além disso, houve um aumento, mas ainda não é possível identificar a quantidade exata, mas o que é possível dizer é que essas falsificações elas ocorriam de maneira bastante reiterada. Há quanto tempo tinha esse tipo de crime? Essa investigação ela aponta para os últimos, embora ela tenha iniciado, né, nos últimos 8 meses, ela aponta de maneira preponderante do ano de 2023 em diante. Mas um dos alvos já tinha sido condenado por essa prática, é isso? Um dos alvos preso preventivamente nesta manhã, ele possui 4 condenações já definitivas e responde outras ações penais. Um outro alvo, embora não tenha ainda condenação definitiva, responde aí por ações penais em contexto bastante semelhante. Beleza. Isso. Sabe o que eu queria saber?